Hoje nós já iremos começar falando de Josué, Juízes e vamos tentar falar de Ruth. Então nós vamos tentar falar desses 3 livros nesta aula para aproveitarmos bem a aula. Então vamos lá. Livro de Josué, ó. Josué, livro histórico de Josué. O livro histórico de Josué, ele inicia com a morte de Moisés. Nós falamos na aula passada. Com a morte de Moisés e vai até a morte de Josué. Ele consegue atravessar o Jordão ali, quando ele começa na história. Ele assume o lugar de Moisés, passa o povo o Jordão, aí ele vem na primeira batalha, que é a batalha de Ai. Ele ganha a primeira batalha. Depois eles vão, aliás, a primeira batalha é Jericó. Ele vence a primeira batalha, né? Então, temos aí Juízes, Josué. Josué, ele vence a primeira batalha de Jericó. Depois de Jericó, eles partem para a campanha na cidade de Ai, mas devido à imprudência e o pecado de Acã, a nação sofre, porque não era para ninguém pegar nada da cidade destruída, mas ele pega uma capa babilônica, ele pega lá mais algumas coisas, que mais na frente iremos estudar, e aí, devido ao pecado de Acã, eles não conseguem vencer a Ai. E aí ele descobre, consulta a Deus, fica sabendo o porquê que eles não conseguiram conquistar Ai. Aí eles entra com uma pena capital sobre Acã, ele é morto, toda a sua família, e aí sim eles conseguem vencer a cidade de Ai. Aí vai as conquistas, tudo no livro de Josué. Vai as conquistas de Josué até eles conquistarem a terra de Canaã. Então eles conquistam a terra depois de muita luta, aí ele faz a divisão das terras, né? Então em Josué lá, eles fazem lá a divisão das terras, divide as terras lá para todos, né? Canaã, tá bom? Canaã eles fazem, e no livro de Josué tem a divisão das terras, tá bom? E aí vai até a morte de Josué. Depois que Josué morre, aí entra o período dos juízes. Os juízes estão agora conduzindo o povo é conduzido por juízes, por libertadores, que Deus levanta para julgar a nação de Israel. Então os juízes, o livro de Juízes, ele vai contar ali uma história de muitos altos e baixos a nação. Uma hora a nação vence pelo libertador, daqui a pouco a nação se desvia do Senhor, Deus permite que o inimigo venha e leva cativa a nação de novo, aí eles clamam a Deus, aí Deus levanta mais um libertador, né? E aí esse libertador livra Israel, eles voltam a pecar de novo, e aí caem na mão de outra nação, e eles começam a ter aqueles altos e baixos, né? A nação passa, uma hora está bem, outra hora está cativa, outra hora está bem, outra hora está escravo, outra hora está bem, outra hora está subjugado, porque a nação ela não mantém uma linha de dedicação a Deus, de adoração a Deus. Eles são muito inconstantes e isso começa a trazer prejuízos para a nação. Então, nós vamos ver aqui no livro de Juízes, né, e o livro de Ruth, que está na mesma época, tá? O livro de Ruth acontece no período dos juízes. Então, nós temos aqui Josué, que vai contar a história da tomada de Canaã. Ó, tomada, Canaã. Temos aqui Juízes e Ruth, que vai falar sobre as idas e vindas da nação. Ó, idas e vindas da nação, né? Ela é inconstante. Depois temos 1º e 2 Samuel. Em 1º e 2 Samuel, vai começar aqui o reino, ó, unido. Porque aqui em Samuel já vai começar o reino unido, porque aqui eles já vão escolher um rei, né? Aqui começa o reinado de Saul, vai falar de Saul, vai falar de Davi, vai falar de Salomão. Então aqui começa o reino unido. Então daqui para trás, ó, desses livros aqui para trás, funciona a teocracia. Teocracia, né? Teo, Deus, cracia e governo. Então aqui são governados por Deus, teocracia. O próprio Deus estava governando
a nação de Israel através do sacerdote, do profeta. Ele usava o sacerdote, usava os profetas, e assim usou os juízes também como porta-voz. Então aqui ele estava o próprio Deus conduzindo. Quando chegamos em Samuel, né, no primeiro livro histórico de Samuel, aí começa a mudar a história. Eles querem um rei, é separado agora aí Saul, né? Saul é separado para ser rei e para poder governar. Então aqui começa agora, daqui para frente, ó. Daqui para frente começa agora a monarquia. Tá bom? Vai acompanhando aí. Então aqui nós começamos a monarquia, nesses livros históricos. É bom você saber separar isso, né? É bom um aluno, para quando você for ler a palavra de Deus, você se deparar com esses livros, você abriu ali no livro de Josué, você sabe que ainda não existia rei ali. Então era uma teocracia, eles seguiam a vontade de Deus, era Deus que falava através do profeta, através do sacerdote. Mas quando nós começamos a ler de Samuel para frente, né, quando já colocam Saul como rei, aí já é uma monarquia, porque passa agora eles a serem governados por um rei. Se o rei fosse bom, a nação era abençoada. Se o rei fosse mau, a nação sofria os julgos do mau governo que esse rei trazia para a nação. Então temos aqui a monarquia. Então em 1º e 2º Samuel, temos aqui a monarquia, o reino unido. Né? Temos aqui mais de 120 anos de reinado unido, 40 anos de Saul, que reinou sobre a nação e o reino era unido. Temos 40 anos de Davi, também reinou e o reino unido, e 40 anos do reinado com a diligência de Salomão, que reinou também e o reino era unido. Só que depois da morte de Salomão houve uma divisão no reino. Então entramos aqui no livro dos Reis, ó. Entramos no livro dos Reis. No livro de Reis, nós já vamos entrar na história com o reino dividido, ó. Reino dividido. Tá? Nós falamos disso na aula passada. E depois entramos no livro das Crônicas, em 1º e 2º Crônicas. Aqui em 1º e 2º Crônicas, já entramos aqui com os relatos, né? A contagem, a genealogia dos reis, vai falar da genealogia dos reis e fala do exílio do norte e do sul. Então aqui nós temos já o exílio, ó, exílio, norte e sul, né? Temos aqui em Crônicas os relatos, a contagem, a genealogia dos reis e já o exílio de norte e sul, tá? E aí sobra esses outros 3 livros históricos, Esdras, Neemias e Ester. Esses 3 aqui, ó, estão ligados entre si. Por quê? Porque esses 3 livros é quando eles retornam, ó, retornam do cativeiro. Tá? Então o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Ester, eles são contemporâneos entre si, porque esses fatos já ocorrem depois que eles retornam do cativeiro, né? Cada um tem um período específico, mas já é depois que eles retornam do cativeiro. Então eles já foram cativos, passou o cativeiro, e aí eles retornam do cativeiro, e aí a história, depois que eles voltam do cativeiro babilônico, né, que eles retornam do cativeiro de Babilônia, para a reconstrução de Jerusalém, aí você vai entrar Esdras, Neemias, né? Tem um período da Ester, que é um período dos Medo-Persas, que nós vamos falar sobre ele também, muito maravilhoso. Então essa é um cronograma, mais ou menos, dos 12 livros históricos, para que você possa acompanhar, tá bom? Então nós vamos falar sobre Josué, vamos começar a falar só um pouquinho de Josué, porque nós vamos avançar para o livro dos Juízes. Na página de número 4 do nosso material didático, os irmãos vão encontrar sobre a introdução dos livros históricos, mais ou menos já dei uma introdução rápida, e tem o livro de Josué, tá?
Então aí nós temos Josué. Josué ele prepara para passar o povo ali pelo Jordão, tem muitas revelações maravilhosas ali, e nós iremos retornar em aulas posteriores para tratar, porque tem que esmiuçar tudo, e como nós estamos no básico em teologia, eu preciso acelerar para dar tempo das aulas. Então nós temos aí, quando Josué assume, temos o episódio de Raabe, né, que ela esconde os espias. Depois nós encontramos aí a travessia do Jordão, as pedras comemorativas, né? Que são as 12 pedras que Josué pega ali do fundo do Rio Jordão após a travessia, e ele coloca ali então um monumento lá fora para que todos, ao olhar para aquelas pedras agrupadas, soubesse que ali é um marco que Deus os guiou até ali e atravessou eles. Então aquele marco era um sinal. Então tem as pedras comemorativas. Depois, no capítulo 5, tem a circuncisão que eles fizeram ali, né? Um novo pacto através da circuncisão ali em Gilgal. E eles tomaram Jericó. A tomada de Jericó foi espetacular, né? Contada até hoje, os irmãos já assistiram filmes. Eles deram 13 voltas em Jericó, deram uma volta num dia, depois deram outra volta no outro dia. Aí quando era o 6º dia, deram mais uma volta, e no 7º dia eles deram 7 voltas no mesmo dia, né? Então, eles deram 6 voltas em 6 dias, uma volta a cada dia, e no 7º dia eles deram 7 voltas, totalizando aí 13 voltas ao redor de Jericó. E as muralhas cedeu, foi ao chão, Deus operou o milagre, e eles então conquistaram a Jericó. Já falamos disso na aula passada. Então vamos entrar aqui na nossa apostila, vamos falar sobre o livro de Juízes, tá bom? Vamos falar aqui no livro de Juízes. Então temos aqui o livro de Juízes, que começa aí na página número 6 do nosso material didático. Tá? Eu vou ler aqui o contexto histórico de Juízes. O livro de Juízes cobre o período entre a morte de Josué e a instituição da monarquia. A data real da composição do livro é desconhecida. No entanto, evidências internas indicam que ele foi escrito durante o período inicial da monarquia, que se seguiu à coroação de Saul. Porém, antes da conquista de Jerusalém por Davi, cerca de 1050 a 1000 a.C., essa data tem apoio de 2 fatos. Primeiro, as palavras naqueles dias não havia rei em Israel e foram escritas num período em que Israel tinha um rei. A declaração de que os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E no capítulo 1, versículo 21, aponta para um período anterior à conquista da cidade por Davi. Contexto histórico. Juízes cobre um período caótico na história de Israel, cerca de 1380 a 1050 a.C., sob a liderança de Josué. Israel conquistou e ocupou de forma geral a terra de Canaã. Nas grandes áreas ainda permaneceram por ser conquistadas pelas tribos individualmente. Israel praticava continuamente o que era mal aos olhos do Senhor. E não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ao servirem de forma deliberada a deuses estranhos, o povo de Israel quebrava sua aliança com o Senhor. Em consequência, o Senhor os entregava nas mãos dos opressores. Cada vez que o povo clamava ao Senhor, este, com fidelidade, levantava um juiz a fim de prover a libertação ao seu povo. Esses juízes, a quem o Senhor escolheu e ungiu com o seu espírito, eram militares e civis. O livro de Juízes não olha apenas retroativamente para a conquista de Canaã, liderada por Josué, registrando as condições em Canaã durante o período dos juízes, mas também antecipa o estabelecimento da monarquia em Israel. O que é interessante aqui, irmãos, eu vou agora pegar minha Bíblia, para nós entrarmos aqui em alguns mistérios. O que é interessante que os irmãos têm que gravar no capítulo 21 e 25, no versículo, olha o que diz a palavra de Deus sobre, não havia
cada um fazia o que bem entendia, né? Juízes capítulo 17, versículo 6, ó. Juízes, eu vou abrir aqui, deixa eu abrir minha Bíblia, deixar minha Bíblia aberta aqui. Juízes, pode abrir a sua Bíblia aí. Juízes capítulo 17. Juízes capítulo 17 e o versículo de número 6. Olha o que diz o texto aí, ó. Juízes capítulo 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que bem parecia aos seus olhos. Então nós temos aqui registrado que naqueles dias, como não tinha rei, e como Josué já havia falecido, e as terras já haviam sido divididas, cada um começa a fazer agora o que eles queriam. Cada um fazia o que bem entendia e o que bem achava correto. Tanto é assim que isso se repete. O escritor, ele repete essa citação no capítulo 21, ó, no capítulo 21 e o versículo 25. Olha o que diz aí. Ó, o último versículo de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Agora você imagina esse problema. Isso aqui é um problema. Por quê, pastor? Porque como eles faziam o que bem queria, acompanhe o raciocínio. Imagine na igreja hoje, se todo mundo fizer o que quer. Vai virar uma bagunça. Cada um faz o que quer, vira uma bagunça. Nós temos que ter limites, temos que ter leis, temos que ter uma direção, temos que ter uma maneira certa de agir. E naquele tempo dos juízes, eles faziam o que bem queria. Eles introduziam adoração, eles fugiam da presença de Deus, eles desobedeciam às ordens de Deus, e aí Deus levantava libertadores, porque eles começaram a clamar, só que Deus ele é fiel. Muitos crentes dizem, Deus é fiel, mas Deus ele é fiel porque ele é a própria fidelidade. Mas nós temos que ser fiel. Se nós queremos as bênçãos de Deus, a fidelidade tem que partir de nós, não partir de Deus. Deus ele vai ser sempre fiel mesmo. Se você clamar, se arrepender, Deus vai te livrar. Mas e a sua fidelidade? E isso que no período dos juízes, a nação de Israel, cada tribo, ela não tinha a sua fidelidade. Ela fazia o que queria, o que eles achavam certo. Não, isso aqui pode, isso aqui não pode. Não, isso aqui não pode, mas eu vou fazer. Não, eu vou andar desse jeito. Não, eu não sei para que andar assim, eu vou fazer dessa outra maneira. É complicado isso aí. Por causa disso, nós encontramos no livro dos Juízes as suas indas e vindas, ou seja, as suas vitórias, as libertações e daqui a pouco as escravizações também. Nós vemos as libertações e as escravizações. Atos capítulo 13, versículo 17. Olha o que diz o texto. Paulo levantou, eu li o 16, o 17. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e fez o povo prosperar, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. Com braço poderoso os tirou dela. Paulo está falando como Deus tirou o povo do Egito. Atos 13, 17, isso mesmo. Atos 13, 17, olha. Tirou dela. Versículo 18. Suportou os seus costumes no deserto por um período de quase 40 anos. Destruindo 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por herança a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Quando esse foi rejeitado, levantou-lhes como rei Davi.
tá? Depois da rejeição de Saul, levantou o rei Davi. Então vamos lá. Davi reinou 40 anos. Então o que ele está dizendo é o seguinte, ó. Suportou os seus costumes, versículo 18. Suportou os seus costumes no deserto por um período de quase 40 anos. Então, no livro de Juízes, o qual nós estamos estudando, nós estamos fazendo agora uma ponte com o escrito de Paulo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, a partir do versículo 17, porque Paulo fez uma contagem ali da nação de Israel, e é sobre essa contagem que nós vamos falar. Então ele diz que o povo saiu do deserto, ele suportou no deserto por quase 40 anos, ó, e suportou os seus costumes no deserto por um período de quase 40 anos. Ele está falando do período que eles saíram do Egito e ficaram no deserto. Então vamos por aqui. Contagem, ó, contagem de Paulo. Então vou pôr aqui assim, ó. Do Egito. Tá? Ó. Deserto. 40 anos. Os 40 anos ali no deserto. Então Paulo está dizendo, ó, 40 anos. Ó, e suportou os seus costumes no deserto por um período de quase 40 anos. E destruiu a nação, Josué levou eles à vitória, eles conquistaram. Versículo 20. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, aí temos aqui uma contagem de quase 450 anos. Ó. Então aqui, vamos pôr aqui até o livro Josué. Aí, por quase 450 anos, ó, juízes. 450 anos juízes. E aí temos no versículo 21, depois pediram um rei, né? Porque Juízes, aí vem o livro de Ruth, depois vem 1º e 2º Samuel. Então até Samuel, 450 anos. Depois pediram um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Então aí temos aqui o reinado de Saul, ó. Saul, 40 anos. Aí temos o reinado de Saul, 40 anos. E aí temos também, no versículo 22, quando esse foi rejeitado, levantou-lhes como rei Davi. E aí tem a contagem que Paulo fez do reinado de Davi também. Então, depois de Saul aqui, ó, veio Davi, que também foi 40 anos. Tá? Também foi 40 anos. Então, ele contou do Egito. Paulo disse que do Egito até Salomão. Tá? Vamos pôr aqui, ó. Salomão. Daqui até a saída do Egito, Paulo contou isso aqui. Então, o que nós temos aqui? Vamos lá? 40, 40, 40, 120. 120 mais 450, temos 570 anos. Ó. Paulo diz que ele conta do deserto até o final do reinado de Davi, ele conta 570 anos. Mas Samuel faz uma contagem diferente. O profeta Samuel faz uma contagem diferente da contagem de Paulo. Vamos ver isso aí? Então, aí nós vamos ver essa contagem de Samuel. Então, você vai abrir a sua Bíblia, Palavra de Deus. Samuel foi o último juiz, tá? Lá em 1 Reis, no capítulo 6. Ó, 1 Reis, capítulo 6, e o versículo 1. Olha o que diz o texto aqui. Vou colocar em preto aqui. Então nós temos aqui a contagem de Paulo.
E agora aqui, a contagem, eu vou colocar em preto para destacar. Contagem Samuel. Então Samuel conta, também faz uma contagem do povo de anos. Então nós temos aqui a contagem de anos. Do início da saída do Egito para o deserto, quando eles atravessaram o Mar Vermelho e adentraram no deserto. Então do deserto até o final do reinado de Davi, Paulo conta 570 anos se passaram. Agora vamos ver Samuel. Então aqui está Atos 13, 17. E aqui 1 Reis. Vamos, irmãos, marcar isso aí. 1 Reis 6. 1 Reis 6, 1. Então vamos ver isso aqui. Ó, deixa eu pegar, vamos ler a Bíblia aqui. Pega a sua Bíblia aí. Depois eu vou editar, viu, irmãos? Eu vou cortar bastante coisa, para não ficar tão grande. No ano 400, eu estou em 1 Reis, capítulo 6. No ano 480, depois de os filhos de Israel terem saído do Egito. Ó, depois de os filhos de Israel terem saído do Egito. Ó, ele vai contar a mesma coisa aqui, ó. Ó, vou pôr aqui de azul também. Ó, então vamos fazer aqui o Egito. Então Samuel começa a falar do mesmo dia, depois que começaram a sair do Egito. Olha o que diz o texto. No quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel. Então ele vai aqui, ó. Ó, vamos pôr aqui Salomão, ó. Salomão. Então, quarto ano. Ó. Ok? Então está contando isso. Então Samuel está falando da saída do Egito até o quarto ano de Salomão. Samuel está falando até o fim do reinado de Davi, quando Salomão assume. Então aqui até o início do reinado de Salomão e aqui até o quarto ano. Só que esse quarto ano, vamos prestar atenção no texto. No ano 480, depois dos filhos de Israel terem saído do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Quiseu, este é o segundo mês, começou a edificar o templo do Senhor. Então ele fala que no quarto ano, mas no segundo mês do quarto ano. Então não é 4 anos completo, é 3 anos. Por que 3 anos? Porque quando entra no quarto ano, ele só conta até o segundo mês. Então eu não posso por 4 anos, porque não é 4 anos completo. Tem 2 meses aí. Então eu vou colocar 3 anos completo, porque os 3 anos está completo. Porque aqui, ó, ele termina a contagem no segundo mês do quarto ano. Deu para entender? Até aí tudo bem? Deu para entender? Então a contagem vai até o segundo mês do quarto ano. Então eu coloquei 3 anos completo. Olha o que ele diz aqui, ó. Ó. No ano 480, depois dos filhos de Israel terem saído do Egito, no quarto ano, no ano 480. Então ele diz que isso aqui não é 570 anos. Ele diz que isso aqui, ó, é 480 anos. Ele fala no ano 480. Então ele fala que é 480 anos. Esse ano 480 não é a quantidade de ano de Adão até ali e nem é dali até o final. Esse ano 480 é o período que ocorreu da saída do Egito até o segundo mês do quarto ano do reinado de Salomão. Então, da saída do Egito até o terceiro até os 3 anos completos de Salomão, se passaram 480 anos.
Então há uma diferença da contagem de Samuel para a contagem de Paulo. Qual é essa diferença? Vamos fazer a conta. Ó, então nós temos aqui 570 anos de Paulo e 480 anos de Samuel. 480 anos de Samuel. Vamos ver lá. Isso, 480 anos de Samuel. Então nós temos aqui a diferença aqui, ó, vai dar o quê? Vamos lá. 570 menos 480, vamos fazer a conta? Dá 0. 8 para 17, vai dar quanto, irmão? Você que é bom de conta, coloca aí, quero ver quem coloca aí. Vai demorar, né? Então, 8, aqui empresta 1, para cá fica 17. Então, aqui vai dar 9. Aqui emprestou dá 0. Então, temos aqui 90 anos. É isso? 90 anos. Então, a diferença é de 90 anos. Só que, aqui, só foi até o final de Davi. Então, aqui, para chegar na mesma contagem, eu tenho que colocar mais 3 anos. Por que eu tenho que colocar nesses 570 mais 3 anos? Para chegar até o período que Paulo está falando aqui, ó. Paulo vai até aqui, ó. 3º ano, né? O 2º mês do 4º ano. Então eu vou até o 3º, eu tenho que pôr mais 3 anos completo. Então eu vou colocar mais 3 anos aqui, ó. Então, aqui, mais 3 anos. Mais 3 anos vai dar a diferença de 93 anos. Então dá uma diferença de 93 anos da contagem de Paulo e a contagem de Samuel. Pastor, não estou entendendo nada. Calma. Isso aqui é apenas para você ter uma base para entender o que Deus está revelando dentro da história de Juízes. Agora vamos para o livro de Juízes, que é o livro que nós estamos estudando. Então já vemos aqui a contagem de Paulo, que ele contou 570 anos. Mas vimos aqui que Samuel diz que se passou 480 anos. Por que Samuel diz 480 anos e Paulo diz que foi mais, foi 570? Por que Paulo coloca 93 anos a mais? Então vamos entender isso aí? Quando você vai para o livro de Juízes, vamos lá para o livro de Juízes? Abra a sua Bíblia aí. Vamos para o livro de Juízes, que é o livro que nós estamos vendo agora. Vamos para o livro de Juízes. Como nós falamos, o livro de Juízes tem muitos altos e baixos, né? Muitos altos e baixos. Eles se desviavam do Senhor, Deus permitia que eles fossem cativos. E nós temos aqui, ó, a primeira vez que eles são cativos. Juízes, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia aí, Juízes, capítulo 3, versículo 7 em diante. Olha o que diz o texto. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e serviram a Baalins e a poste sagrado. Versículo 8. Acendeu a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Então nós temos aqui a primeira vez que Deus entrega Israel nas mãos do rei Cusã-Risataim. Quantos anos? Olha aí o versículo 8. Durante 8 anos. Então Israel, Deus entregou eles porque se desviaram do Senhor, abandonaram a Deus.
E porque eles se desviaram, Deus entregou nas mãos do inimigo, do rei. E eles ficaram escravos na mão do rei. Ó, a primeira vez que eles foram entregues, que Deus entregou eles ficaram 8 anos. Ficaram 8 anos. E aí veio o Espírito do Senhor e julgou Israel a sua peleja. Então a terra teve sossego por 40 anos até que faleceu Otiniel. Porque aí, no versículo 9, você vai ver que quando, porém, clamaram ao Senhor, o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz. Aí, quando eles clamam ao Senhor, depois de 8 anos ali, sofrendo, e voltaram a lembrar de Deus, aí Deus levanta um libertador. Não, agora eu vou libertar. E aí eles são libertos por Otiniel, o primeiro libertador. E aí livra eles. E aí a terra fica em paz, eles ficam em paz por 40 anos. Eles ficaram 40 anos fazendo a vontade de Deus, servindo ao Senhor, até que Otiniel morreu. Depois que esse libertador que libertou eles, desses 8 anos de escravidão, ele morreu. Depois que ele morreu, o que aconteceu no versículo 12? Olha o texto aí. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Voltaram a fazer de novo. Voltaram a desviar de novo. Versículo 8. O Senhor fortaleceu Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque os israelitas tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor. O próprio Deus fortaleceu os Moabitas, porque Israel tinha desviado do Senhor. Então o próprio Deus fortaleceu o inimigo de Israel. Olha o que diz o texto, versículo de número 14. Os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Essa segunda falha que eles tiveram, esse desvio de conduta, esse desvio da presença do Senhor, lhes trouxe de novo o julgamento de Deus, e Deus entregou eles na mão do rei dos Moabitas. E eles ficaram por quantos anos? Segunda vez, 18 anos. Deus permite que eles fiquem escravos por 18 anos. Mas você acha que parou por aí? Não. Eles começaram a clamar ao Senhor de novo. Aí Deus levanta um libertador. Olha aí o versículo de número 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Por intermédio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Ora, Eude fez uma espada de 2 gumes, e aí Eude foi lá e matou o rei dos Moabitas e libertou Israel de novo. Então, depois de 18 anos, Deus levanta Eude, Eude vai lá e liberta eles da escravidão. Volta a adorar a Deus, glória! Volta aí para a casa de Deus, volta aí para a igreja, volta para adorar a Deus, aí volta no caminho de Deus, depois de 18 anos também. Mas será que tomaram jeito? Não, irmão. Nós estamos falando dos livros de Juízes, as altas e vindas. Olha aí a palavra do Senhor. Vamos ler aqui, agora no capítulo 4. E o capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz aí. Capítulo 4. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Olha aí, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois da morte de Eude. Depois que o libertador morre, os caras desviam, Poxa, Deus levanta, em vez de manter a linhagem, não, é só o líder morrer, o líder sai, é só o líder morrer, os caras já se desviam. Meu Deus, tá difícil, parece que nós vemos isso acontecer nos dias de hoje, né? Quando o pastor morre ou vai embora, pronto, desvia todo mundo. Olha, voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Comandante do seu exército era Cícera, que então habitava em Harosete Ragoim. Então, versículo 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro.
e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então eles foram oprimidos por esse rei, né, que tinha aí a Cícera, 20 anos. Então temos aqui mais 20 anos de opressão. Ó. Terceiro, ó, 20 anos de opressão. Eu não estou pondo os versículos aqui, irmãos, porque nós já estamos acompanhando aqui. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Vai fazendo a anotação aí. Então, 20 anos ele oprimia Israel. Né? E aí Deus levanta outro libertador. Olha aí. Deus levanta o libertador. E eles são libertos de novo, né? Eles clamam ao Senhor e aí Débora profetiza, daí Deus levanta um libertador e são libertos de novo. Senão vamos correr aqui, senão vai ficar muito... Aí nós vamos para o capítulo 6. De novo, irmão, depois que de 20 anos sofrendo, Deus liberta. De novo, eles desviam. Olha aí, capítulo 6. Capítulo 6, Juízes capítulo 6. Os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. De novo eles desviam e Deus entrega eles, vamos lá, na mão dos medianitas, por mais 7 anos. Mais 7 anos na mão dos medianitas. Parou por aí? Não, irmão, não parou não. Deus levanta Gideão aqui, né? Gideão, Deus levanta Gideão. Aí Gideão livra eles dos medianitas, aí você tem a história dos 300 de Gideão, enfim. Né? Deus chama Gideão, tem um chamado de Gideão, vai lá, livra eles dos medianitas. Mas vamos lá para o capítulo 13, que aí tem toda a história da derrota dos medianitas, aí vai Jefté, os amonitas, aí vai lá para o capítulo 13, ó. De novo. Né? De novo. Capítulo 13, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. De novo, volta a pecar. Vamos lá, desvia do Senhor. Agora sofre 40 anos. Nas mãos dos filisteus, a nação é oprimida. Aí Deus levanta um libertador de novo. Aí Deus levanta Sansão. Levanta Sansão. Sansão se torna o libertador das mãos dos filisteus. E aí se encerra aí o livro de Juízes. Tá? Se encerra o livro de Juízes. Então, essas altas e vindas e os anos que eles foram entregues nas mãos dos inimigos. Até que Deus levanta um libertador. Quantos anos eles foram oprimidos? Quantos anos eles passaram sofrendo na mão dos inimigos de Israel? Vamos somar isso aqui? Olha lá, vamos somar. Olha aí. Olha aí. 8 e 8, 16. 16 e 7, 23. Isso mesmo, 23. Então, 3 aqui. Sobem 2. 2 e 1, 3. 4, 5. Com 2, 5. Com 4, 9. Quantos anos eles foram oprimidos? No livro de Juízes, que está registrado, 93 anos de opressão. 93 anos eles foram oprimidos. Quantos anos faltou na contagem? Quantos anos que Samuel contou? 93 anos. Então nós vemos aqui que Paulo conta 570 anos, porque Paulo coloca os 93 anos que Israel foi oprimido no período dos juízes. Ele coloca os 93 anos que Israel foi oprimido. Mas Samuel não, o profeta de Deus, aquele que era escolhido do Senhor, que estava atuante ali, ele conta só os 480 anos, porque ele faz a contagem de Deus e conta 480 anos.
O que o livro dos Juízes nos revela? Nos revela que Deus não conta os anos de desvio da direção de Deus. Toda vez que você se afasta de Deus, Deus não conta os teus anos. Para Deus você não vive, você só existe. O homem só passa a viver para Deus depois que ele encontra Jesus Cristo, aceita ao Senhor e começa a viver os milagres de Deus. Aí Deus começa a contar os seus dias. Deus só conta os dias de quem o serve, de quem o segue, de quem o ama, de quem pratica as suas palavras, de quem é obediente a Ele. Mas quem não é, quem se afasta, quem se esquece de Deus, quem desobedece, quem quer viver a sua própria maneira, se esquecendo da direção de Deus, Deus não conta os seus dias. E eu vou provar isso para você. Vou provar para você que Deus não conta os seus dias. Como? Vamos lá para Gênesis. Vou Gênesis. Vamos lá para Gênesis. Vou ler para você a genealogia que Deus permitiu que fosse registrada. Olha aí. Gênesis. Olha aí, Gênesis. Gênesis, capítulo 4. Capítulo 4. Olha aí. Capítulo 4, versículo 15 a seguir. Olha o que diz o texto. Gênesis 4, 15. Deixa eu pôr aqui. Ó. Gênesis 4, 15. Ó. Deus não conta. Vamos pôr assim, ó. Deus não conta. Gênesis 4, 15. Deus não conta. Olha aí. Ah, o irmão colocou 93. É isso aí, meu irmão. 93 anos. Deus não conta. Gênesis 4,15. Olha o mistério, irmão. 4,15, ó. O Senhor, porém, lhe disse: porquanto qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Versículo 17. Conheceu Caim sua mulher. Ela concebeu e teve Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do seu filho Enoque. Versículo 18. A Enoque nasceu Irade. E Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Esse foi pai dos que habitam em tendas e possui gado. O nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra, cobre e ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a voz, vós mulheres de Lameque, escutai minhas palavras. Matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque será 70 vezes 7. Tomou Adão a conhecer sua mulher e ela teve um filho e pôs o nome de Sete, porque dissera: Deus me deu outro filho descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Você pegou aí? Você viu a genealogia de Caim? Deus conta os anos de Caim. Você vê falar quanto tempo viveu Caim? Irmão, Caim você não sabe nem quanto tempo ele viveu. Deus não conta o tempo de vida de Caim. Deus só conta que ele existiu. Sabemos que ele existiu, porque Deus conta que ele existiu. Olha, Caim foi embora, matou seu irmão, de Caim veio fulano, de fulano gerou Sicano, Beltano gerou Beltano, e foi, e gerou, e gerou, e gerou, e gerou, e acabou. Você não vê falar quantos anos eles viveu, quantos anos durou a geração de Caim, quanto tempo se passou, por isso que muitos se confundem quando lê, né? Ah, mas Caim foi e casou com uma mulher, mas casou com quem? Né? Aí fica batendo a cabeça, querendo procurar qual é a mulher que Caim casou. Porque se passou muitos anos. Só que Deus não conta o período de vida de Caim. Para Deus,
a descendência de Caim só existiu. Só existiu. Ele só relata a existência deles, mas não conta os dias de vida deles. Glória a Deus, hein? Interessante, né? O irmão botou interessante. Deus não conta os dias deles. Agora, vamos ver os filhos. Eu sinto até a presença de Deus aqui. Eu estou aqui sozinho, irmão, mas só Deus sabe o que eu estou sentindo aqui. Agora, vamos ver a geração de Sete, o que Deus diz? Aí, ó, Gênesis capítulo 5, nós lemos 4, né? Olha o Gênesis 5. Olha aí. Eu vou começar já no versículo 3. Ó, Gênesis, deixa eu pôr aqui, Gênesis. Isso aqui nós temos que mastigar, irmão. Isso aqui nós temos que comer, que isso aqui é pão quentinho que desce do céu. Ó, Gênesis. Eu não pus aqui o N, né? Gênesis 5, 3. Ó. Deus conta. Oh, glória. Olha aí. Olha aí, Deus conta. Agora vamos ver Deus contar. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos. Ó a contagem de Deus. Deus conta o dia que esse camarada viveu até ter o primeiro filho. Deus conta o dia que esse camarada viveu depois que gerou o filho e conta todos os dias de antes e depois do filho. Agora, é só de Adão? Não, senhor. É toda a geração daqueles que temem ao Senhor e que têm a chamada do Senhor. Todos que têm a chamada, Deus conta os dias. Meu irmão, se alegre porque Deus está contando os seus dias. Oh, glória. Olha aqui. Versículo de número 6. Olha o que diz aqui, ó. Viveu Sete 105 anos e gerou Enos. Viveu Sete depois que gerou Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. Viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. Viveu Enos depois que gerou Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E aí assim continua, meu irmão. Nós vamos ler a genealogia todinha aqui. Olha a diferença. De um lado, Caim. De um lado, Caim. Pecou, tá lá. Para Deus, ele só existe. Mas Deus não conta os seus dias, porque ele se afastou da presença de Deus. Deus não quer nem saber dos dias que ele viveu. Para Deus não interessa. Para Deus só vai voltar a importar os seus anos de vida depois que o homem se arrepende e volta para o Senhor. Aí ele passa a ser contado a sua existência, os seus anos de vida. Agora ele passa a viver. Porque o que nós pregamos? Que Jesus veio para dar o quê? Para dar o quê? Vida, e vida em abundância. Quando você encontra com Cristo, meu irmão, você começa a viver e os seus dias são contados por Deus. Olha que coisa linda! Deus pega toda a genealogia de Adão, irmão, ele fala, Adão viveu tantos anos, gerou Sete, e depois que gerou Sete, viveu mais tantos anos, e toda a vida de Adão foi 930 anos, Sete viveu tantos anos e gerou tantos... Deus conta tudo, meu irmão, Deus não deixa escapar nada. Por que tem essa diferença? Deus está mostrando. Por isso que nós temos essa diferença de contagem, porque o profeta Samuel, ele contou como Deus conta. E Paulo, ele contou toda a existência, todo o tempo, desviado ou não. Paulo contou. Um exemplo que Paulo fez foi o seguinte. Quantos anos você tem? Eu estou com 52 anos. Então, Gilmar tem 52 anos. Samuel perguntou, quando você aceitou Jesus? Quando você aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus em 86. Quantos anos você está servindo a Jesus? Estou servindo a Jesus há uns 30 anos, 32 anos. Então você tem 32 anos. Você não tem os 52, você tem 32? É assim que Deus conta.
Então entenda isso, meu irmão. Toda vez que a pessoa se afasta de Deus, ela perde a vida. Essa contagem é como Deus enxerga, como nós temos vida. Então quando a pessoa se afasta de Deus, ela perde a vida. Deus não conta mais os seus dias, ela só passa a existir. Então ela perde a vida, só passa a existir. Ó, isso aqui é existência. Existência. Existe. Isso aqui é vida, meu irmão. Vida. Não é existência, é vida, é vida. Ele vive para Deus. Então no livro de Juízes nós temos essa revelação gloriosa. E às vezes é meio complicado nós ficar fazendo essas contagens de números, genealogia, mas ela nos traz essas revelações. Que Deus abençoe sua vida nessas revelações aí. Vamos falar vamos pular aqui agora, vamos para Ruth? Vamos para Ruth, é o nosso próximo livro histórico. Vamos ver aqui. Então, Juízes, nós temos esta revelação, né, do livro de Juízes. E agora nós vamos para o livro de Ruth. Então, aí, movimenta aí a sua... Glória a Deus, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Meu Deus, como é forte essa presença de Deus. Agora eu sei como eu sou importante para Deus. Você é importante para Deus, meu irmão. Deus está contando sua vida toda. Não pense que só porque você não consegue realizar algumas realizações materiais nesta vida, que Deus não está olhando para você. Deus está sim. Deus conta todos os seus dias. Deus conta quando você está chorando na presença dEle. Deus conta os seus dias, todas as vezes que você levanta pela madrugada, quando você dobra o seu joelho para orar a Deus, Deus está contando os seus dias. Quando você vai, às vezes, chorando e gemendo, levando a sua semente, ali preocupado, Deus, o que vai ser amanhã? Você não é só uma existência. Você não está só ocupando um lugar nesta terra, não. Você está vivendo a vida de Deus. Deus está contando a sua vida e Ele cuidará de ti. Amém? Deus abençoe você. Vamos lá. Livro de Ruth, dá vontade de pregar, né? Daqui a pouco eu estou pregando já. Aí, ó, a irmã postou aqui. Deus só marca quem obedece. Muito forte. Todos os profetas estão marcados até hoje. Glória a Deus. Olha aí, coisa linda. Lindo mesmo, né? Olha aí. É isso aí, meu irmão. Glória a Deus, eu creio. Aleluia. Irmãos, a Bíblia, ela é um alimento para nós, né? E eu tenho certeza, eu estou aqui falando só dando algumas bases, mas eu sei que o Espírito de Deus que habita em vós há de lhes mostrar, de lhes revelar, e as suas pesquisas a mais vão levá-los mais para perto de Deus. Aí tem pessoas que dizem, a teologia mata, teologia deixa a pessoa carnuda. Não, senhor. Tem umas teologias aí, sim, eu não vou dizer que não, que tem umas teologias que se você passar muito para o literário, você acaba ficando doido da cabeça, né? Mas eu sou daquele que eu ainda prefiro deixar Deus nos guiar dentro dessa teologia gloriosa aí, tá? Então vamos lá. Vamos para o livro de Ruth. Aí a nossa apostila é forte, forte, forte mesmo, irmão. Glória a Deus. Olha aí, livro de Ruth. Os estudiosos discordam quanto à data do livro, porém, o seu cenário histórico é evidente. Os episódios relatados no livro de Ruth se passam durante o período dos juízes, dessas indas e vindas. Então, essa história se passa no período em que Israel só passa a existir e deixa de viver. Daqui a pouco Israel volta a viver para Deus. Aí encontra o caminho. Aí depois que encontra o caminho, aí desvia de novo e para de ter vida e começa só a existir. Vamos lá. Os estudiosos discordam. Os episódios relatados no livro de Ruth se passam durante o período dos juízes, sendo parte deles eventos que ocorrem entre a morte de Josué e a ascensão da influência de Samuel, provavelmente 1150 e 1100 a.C. A tradição rabínica assegura que Samuel escreveu o livro na segunda metade do século XI a.C. Apesar do pensamento crítico mais recente sugerir uma data pós-exílica, bem mais tardia,
cerca de 500 a.C. Há evidências na linguagem da obra, bem como referências a costumes peculiares próprios do século XII a.C., que recomendam a aceitação da data mais antiga. É razoável supor que Samuel, que testemunhou o declínio do reinado de Saul, foi divinamente instruído para ungir Davi como escolhido de Deus para o trono, tivesse redigido o livro. Uma história tão comovente como essa indicaria uma conexão com os patriarcas, oferecendo assim uma resposta a todos aqueles que em Israel indagassem pelo passado familiar do seu rei. Cristo revelado. Vamos falar aqui, Cristo revelado. Boaz representa uma das mais dramáticas figuras do Antigo Testamento, que antecipa a obra redentora de Jesus. A função de parente remidor, cumprida de forma tão elegante nas ações que promoveram a restauração pessoal de Ruth, dá testemunho eloquente a respeito disso. As ações de Boaz efetuam a participação de Ruth nas bênçãos de Israel. Inclui na linhagem familiar do Messias. Eis aqui a magnífica silhueta do Mestre antecipado em muitos séculos a sua graça redentora. Com isso, o parente chegado, ele se torna carne, vindo como um ser humano. E aí vai para Samuel. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Temos aqui um personagem, Elimeleque. Temos aqui outra personagem. Temos aqui Noemi, né? Noemi. Temos aqui Noemi. O que eu estou fazendo aqui em Juízes? Oxe. Ai, Deus, eu estou em Juízes. Temos aqui Noemi. E eles tinham 2 filhos. Vamos pôr aqui, deixa eu colocar aqui 2 filhos aqui. Vou aqui pequenininho. 2 filhos. Quilion, né? Malom e Quilion. Malom, cada nome, né, irmãos? Quilion. Malom e Quilion. Quilion com N. Não é com M, não. Pronto. Eles saem de Belém. Vamos por aqui, ó. Eles moravam em Belém. Estamos no livro de Ruth. Ó, livro Ruth. Livro de Ruth. Tá? Ruth, no hebraico, ele vem de uma vertente Reut. Deixa eu marcar aqui. Reut. Amiga. Reut, que significa amiga. Mas o nome Ruth também você vai encontrar, que é auge da beleza, companheira, tá? Companheira significa também. Mas vamos lá. Elimeleque. O que significa Elimeleque? Vamos pôr aqui. Ele é rei. Noemi é agradável, graciosa. Ó. Agradável, né? Graciosa ou graça. Também é da vertente graça. Malom, fraco ou fraqueza. Fraco ou fraqueza. Quilion, Quilion significa doente ou falho. Ó, doente ou falho. Doente ou falho. Tá? Então, esta família que relata no livro de Ruth, de Reut, amiga, essa família sai de Belém, né? Os irmãos já sabem, Belém é a casa do pão, né? Casa do pão. Conhecido como Belém, casa do pão, né?
esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus também, né? Então Belém, casa do pão. Não, esse aí é Betel, confundindo com Betel. Esquece. Belém, casa do pão. Elimeleque e Noemi moravam em Belém. E eles resolvem sair de Belém para irem para Moabe. Ó, eles vão para Moabe. Tá? Lá em Moabe tinha duas mulheres. Duas moabitas. Uma era Orfa e a outra Ruth. Então vamos colocar aqui. Lá em Moabe tinha duas moabitas. Uma era Orfa e a outra era Ruth. Então tinha essas duas lá. Tá bom? Então eles resolvem ir para lá. Primeiro, por que eles resolveram ir para lá? Lembra que nós falamos que isso aqui aconteceu no período dos juízes? E Juízes tinha muita constância. Tinha período que Israel estava escravo, né? Ele teve lá, uma vez que ficou escravo pelos inimigos durante 8 anos, depois durante 18 anos, depois teve mais 40 anos que ficaram escravo, teve um período lá de 20 anos escravo. Então, não se sabe muito bem qual foi o período. Porém, quando essa família sai de Betel, é porque estavam passando um período de fome. Então, tinha acontecido algo que estava tendo esse período de fome, né? Eu estou sendo bem rápido, curto e grosso. Tinha passado fome e não tinha mais pão. Então, no dia que faltou pão, na casa do pão. Então, o que isso nos dá a entender? Quando nós pegamos esse contexto histórico e colocamos dentro do contexto histórico de Juízes, então o que podemos entender? Podemos entender que no período em que Israel se desviou do Senhor e que ele parou de viver, com calma nós chega lá. Glória a Deus. Então no período que ele... Depois eu faço as edições, irmãos, aí fica mais curto o vídeo. Né? Ao vivo, é que nem sala de aula, às vezes dura muito tempo mesmo. Então, no período em que a nação parou de servir a Deus e talvez estava sendo cercada pelos inimigos ou sitiada, houve um período de fome. E nesse período que ela foi sitiada, ou nesse período que eles não estavam tendo uma vida próspera, veio a fome. Então, faltou pão na casa do pão. Se você se afastar de Deus, vai faltar pão mesmo. Né? No caso aqui, não Elimeleque. Não estou dizendo que Elimeleque se afastou de Deus. Não podemos ter essa ideia. Porque ele só saiu de lá porque estava passando uma dificuldade de alimentação. Tinha fome. Assim como você na sua cidade, se começar a ficar difícil, essa pandemia que teve. Eu estava em Guarulhos, mas devido à pandemia e os acontecimentos, eu tive que vir para Campinas. Não porque talvez eu queria, né? Mas as circunstâncias me levaram a isso. Assim como Elimeleque, as circunstâncias que o rodeia, o levou a isso. Aí muitos dizem, não, eu já vi pregador dizer, Elimeleque ele foi desobediente a Deus, foi para Moabe, não consultou a Deus. Agora eu pergunto, se ele não tivesse ido, tinha nascido Jesus de Ruth? Tinha vindo Jesus de Ruth? Se ele não tivesse ido? Se ele não tivesse ido, tinha Jesus ido, porque Jesus, ele é descendente de Ruth com Boaz. Então, se Ruth não tivesse vindo de Moabe para Jerusalém, para Israel aqui, voltasse para Betel, se ela não tivesse vindo com Noemi, Jesus não tinha nascido de Boaz com Ruth, porque eles não iam ter se conhecido. Então, havia uma necessidade. Então, existia aí um projeto de Deus para esta mulher que estava em Moabe. Havia um projeto de Deus para esta mulher em Moabe. Há um projeto de Deus para a pessoa que pode estar em Moabe. Então não despreze quem está em Moabe. Ó, já está dando revelações aí, né? Não despreze quem está em Moabe. Há um propósito para tudo. Será que a minha vinda para Campinas não vai atingir alguém? Será que esse meu deslocamento da minha área de conforto
não vai acontecer alguma coisa? Às vezes Deus te tira do seu conforto, meu irmão, porque Deus tem algo grande para fazer em Moabe. E se Ele não permitir que algo aconteça para te tirar do conforto, você não vai para Moabe. Mas Elimeleque foi para Moabe. O nome Elimeleque, ele é rei. Aí temos Noemi, agradável, graciosa ou graça. Malom e Quilion. Irmão, esses dois aqui, você não vê falar nada na Bíblia dos dois. Esses dois aqui é uma incógnita, porque Malom significa fraco ou fraqueza. Olha a situação dos dois filhos que Elimeleque e Noemi tiveram na casa do pão, no período dos juízes. Então, volta a repetir. Ah, mas é Betel, né? Casa do pão. Mas era o período dos juízes. O povo, ora estava com Deus, ora estava sem Deus, ora estava com Deus, ora estava sem Deus. Então, isso acontecia. Eu estou gostando dos comentários. Irmão, põe os comentários aqui, eu estou gostando. Louvado seja Deus, é dessa maneira. Então, irmãos, nós temos que entender o que está sendo revelado espiritualmente na palavra de Deus, sem forçar revelações exageradas. O problema de tipologia é que tem pessoas que ferem a ética da tipologia e vai por caminhos que foge de uma ética tipológica normal, e aí trazem tipologias, representações errôneas que não condiz, que não pode ser viável. E aí fica difícil de engolir algumas coisas aí que alguns pregadores, no emocionalismo, para poder movimentar as massas, trazem umas coisas que fica difícil de engolir. Então tem que se ter uma ética, tem que se tentar interpretar o texto no que ele diz e não acrescentar nada. Então nós temos aqui, Malom e Quilion, fraco ou fraqueza. Quilion era doente ou falho. Então, eles tinham dois filhos, que um era fraco e era fraqueza. Eu não sei qual casou com Ruth, porque a Bíblia não diz qual dos dois. A Bíblia diz que esses dois aqui, foram lá e um casou com Orfa e outro casou com Ruth. A Bíblia só diz isso. E lá eles morreram. Então, esses camaradas só foram lá para casar. Eles só foram lá para casar. Tá? Então, eles só foram lá para tirar elas de lá para vir para cá, porque eles morreram lá e nem filho fizeram também. Nem filho fizeram. Então, eles só casaram e aqui morreram. Então, um casou com Ruth, outro casou com Orfa. Aqui está Elimeleque e Orfa, né? Elimeleque e Noemi, Noemi, foram para Moabe. Agora, quem era Moabe? O que era essa cidade? Da onde surgiu a cidade de Moabe? Então aí agora nós temos que pegar a nossa Bíblia aí. Vamos ver lá. Vamos agora definir Moabe, né? Porque elas eram moabitas. Então abra a sua Bíblia aí. Olha o que nós vamos ler aqui. Gênesis, vamos para Gênesis, capítulo 19. Vamos entender Moabe. Gênesis capítulo 19. Olha aí, vamos ver essa passagem gloriosa aqui. Deixa eu pôr aqui uma marcação. Gênesis capítulo 19. Gênesis 19 e o 23. Olha lá. Gênesis 19, 23. Daqui a pouco eu paro, tá, irmãos? Já é 15 para as 10, a hora voa, né? Gênesis 19, vamos ler aqui. Gênesis 19, 23 a seguir, né? Mas vamos ler aqui. Vamos ler o 32. Olha o 32. Depois que Ló sai de Sodoma e Gomorra, você sabe a história que aconteceu. Ló sai de Sodoma e Gomorra, né? A mulher dele sai com ele tinha duas filhas. E a mulher olha para trás, vira uma estátua de sal e ele vai com as duas filhas. Olha aqui, versículo 30, vamos ler do 30 para entender o texto. Subiu Ló de Zoar e habitou nos montes com suas duas filhas, pois temia habitar em Zoar. Habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Versículo 31. Então a primogênita disse à menor:
Nosso pai já está velho, e não há homem na terra que venha deitar-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber e deitemos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Versículo 33. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite. E veio a primogênita, deitou-se com seu pai. Então sentiu ele quando ela se deitou, não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Versículo 34. No dia seguinte, disse a primogênita à menor: eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho a beber também esta noite. E então entra tu, deita com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber também naquela noite, e a menor foi-se e deitou-se com ele. De novo, não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Olha o versículo 37. A primogênita, a mais velha, deu à luz a um filho, a quem chamou de Moabe. Este é o pai dos moabitas até hoje. A menor também deu à luz a um filho, a quem chamou de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até hoje. Então perceba que a descendência de Moabe era uma descendência de um incesto. Toda a descendência de Moabe, essas duas mulheres moabitas, elas eram descendentes dos filhos, do filho, descendência de Moabe, do filho da mais velha filha de Ló. Então, a filha mais velha de Ló deitou com o próprio pai, um incesto, e desse incesto nasceu a descendência dos moabitas. De um pecado, né, entre pai e filha, nasceu os moabitas, Moabe. E os amonitas é a descendência da mais nova. Então, já sabemos aí a origem de Moabe. Então, você já sabe que os moabitas, eles eram cortados, né, podemos dizer, da presença de Deus, tá? Os moabitas era tão sério que os moabitas, além de terem vindo de um incesto, eles não podiam, os moabitas não podiam, eles não podiam o quê, pastor? Eles não podiam entrar na congregação. Vamos ver isso. Olha aí. Deuteronômio 23. Vou abrir aqui. Vamos lá. Deuteronômio. Você lembra qual é o nome de Deuteronômio no hebraico? Quem lembra aí? Como que se chama o livro Deuteronômio em hebraico? Quem lembra? Digita aí para mim ver. Quem lembra? Deuteronômio no hebraico. 23, versículo 2 ao versículo 3. Deuteronômio, né? Deuteronômio 23. Devarim. Olha o versículo 2. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2. Nenhum bastardo. Olha aí, nenhum bastardo. Pode ser. O nosso irmão postou que contam os historiadores que Ruth casou com Malom. Eu não vou entrar nesse detalhe porque pode até ser mesmo, como pode não ser. Então não vou entrar nesse detalhe, né? Vamos deixar Malom mesmo. Mas também não importa, o camarada morreu lá, ficou lá, né? Não deu continuidade, não perpetuou a história. Nem fez filho nela também, mas vamos lá. Só serviu para casar mesmo, para tirá-la de lá. Deuteronômio capítulo 23, versículo 2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração poderá ser ali admitida. Olha o versículo 3. Nenhum amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor.
nem ainda na 10ª geração, nunca poderão entrar na Assembleia do Senhor. Você consegue entender esse mistério? Você consegue entender esse mistério? Nenhum amonita e nenhum moabita, nenhum filho bastardo pode entrar na Assembleia do Senhor. Nunca, é o que diz o texto. Então Deus disse que eles não podiam entrar na Assembleia do Senhor. Mas olha o que Deus faz nessa história. Olha o que Deus faz. Vão para lá, né? Deus permite que eles vá lá, eles se casam, morrem, o Elimeleque morre e Noemi volta. Ó, Noemi volta. Noemi. Quem mais volta? Ruth. Quem mais? E Orfa. E Orfa. As 3 mulheres vêm. Os homens morreu tudo. As 3 mulheres vêm. Só que aí Noemi, não, fica aí, volta. Não sei comigo não. Aí essa órfã aqui faz o quê? Ela desiste e volta. Desiste e volta. Porém, Ruth, uma moabita que não podia entrar na congregação do Senhor, né, que não podia, olha o que acontece com ela. Eu te seguirei. O seu Deus será o meu Deus. Eu acho isso tão extraordinário. Será que ela não sabia que ela não podia entrar na congregação do Senhor? Será que ela não sabia que Noemi, o Deus de Noemi, é o mesmo Deus que disse que os amonitas e os moabitas não podiam entrar na congregação? Irmão, não importa se você não pode. O que importa é a intenção do coração, é querer a Cristo. Se você for olhar por condições, que tem gente que diz, não, você vai se batizar? Não, não vamos batizar não, porque eu ainda gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo, eu não quero mudança, eu vou ficar do jeito que eu estou. Mas Ruth não. Ruth, ela aceitou as mudanças na vida dela. Ela falou, não, o seu Deus vai ser o meu Deus. A sua terra é a minha terra. Aonde você dormir, eu durmo. Aonde você ficar, eu fico. Talvez Noemi falou de Deus para Ruth e Ruth aceitou esse Deus. E, enfim, eu não quero me atrelar aqui, senão nós vamos muito longe. E aí a gente vai ficar muito tempo. Então, você já pegou aí a interpretação e o Espírito Santo vai te alegrar e vai te dar mais coisa aí. Então, Noemi e Ruth volta. Ruth, moabita, lembra, moabita, não pode entrar na congregação. Agora, uma pessoa que não podia entrar na congregação, vamos correr. Lá na frente, ela encontra quem? Boaz. Tem revelações extraordinárias, irmão, mas não vai dar tempo de nós falar tudo não, tá? Não vai dar tempo. Aí tem Boaz. Noemi e Ruth voltam, né? Voltam para Betel, para Belém. Voltam em Belém e lá está Boaz. E Boaz era parente de Ruth. E aí tinha a lei lá que só quem podia, o parente tinha que ajudar, assumir, e aí vai, vamos correr aqui. Deuteronômio é chamado Devarim, é isso mesmo, Devarim. Né? Então Boaz, para encurtar aqui o nosso vídeo, você já sabe, depois dá uma lida, pega o livro de Ruth, meu irmão, leia ele, tá? Leia ele. Não deixa só para aula, não, só que não, leia o livro, é um livro pequenininho, dá para ler. Leia o livro de Ruth. Você vai ver coisa maravilhosa. Leia com essa mente. O Espírito Santo vai te mostrar coisa tremenda. O livro de Ruth é tremendo. Ó, Boaz é o remidor. Ele é o remidor. Tá aqui Boaz, ó. Remidor. O que esse remidor faz? Casa com Ruth. Tá? Muitos dizem que Ruth representa a igreja. Representa a igreja. E o casamento de Boaz com Ruth é o casamento de Cristo com a igreja. Mas a igreja estava lá em Moabe? A igreja estava em Moabe, era filha de um incesto, no pecado? Sim, meu irmão.
Você não lembra como você era antes de aceitar Jesus? Você estava onde? Você acha que você estava bem? Você estava morto para Deus. Você estava afastado de Deus, você não tinha direito a nada. Você orava, Deus nem ouvia a tua oração. Depois nós vamos falar mais na frente, tem oração que Deus não ouve. Você orava, Deus nem ouvia a sua oração. Para Deus você nem vivia, você só existia. Viu? Deus olhou para Ruth e diz, ó Ruth, você não vive, você só existe. Mas eu tenho um projeto na sua vida. Eu vou fazer você passar a viver. E da sua vida eu vou trazer o meu filho Jesus Cristo. Eu vou trazer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai vir da sua genealogia. Ei, meu irmão, é coisa linda, né? Coisa linda. Aí Ruth, ó, Boaz casa com Ruth. E quem vem? Quem vem dessa união? De Boaz com Ruth aqui, ó. Vem o primeiro filho. O primeiro filho, Obed. Ó, vou colocar aqui Obed. Obed, filho de Ruth. Obed, filho de Boaz. Que Boaz. Obed, filho de Boaz com Ruth. E Obed vai gerar Jessé. Olha que coisa linda. Não está longe não, ó. Jessé. Jessé. Quem é Jessé? É o neto. Jessé é o neto. Filho de Ruth e de Boaz. O neto de Ruth e de Boaz. Jessé. Lembra da casa de Jessé? Samuel vai lá. Jessé era o neto de Boaz com Ruth. Uma moabita que foi extraído de Moabe para ser a fornecedora da genealogia de Cristo, da descendência. A semente de Deus escondido no meio de Moabe. O diabo ia achar essa semente? Eu já vou entrar em outro assunto, deixa esse assunto para lá. Senão nós vamos para a semente, que tem uma promessa na semente, a semente oculta, escondida, que o diabo não sabia qual era a semente. Que da semente da mulher ele ficava doidinho, e Deus escondendo a semente. Mas deixa isso para outro assunto. Outra revelação. Você já pegou alguma coisa aí que eu sei. Outra revelação. Jessé tem um filho. Qual é o filho de Jessé aqui? Vamos colocar aqui. Ó. Qual é o outro filho? Ó. Davi era o quê? O que Davi era? Ó. Bisneto. Então Davi era o bisneto de Boaz com Ruth. Davi, bisneto de Ruth. Você já imaginou se Ruth não sai de Moabe? Já imaginou se Elimeleque não tivesse ido morrer lá para trazer? Por causa da morte dos homens. Ó, e só morreu homem, né? Você prestou atenção? Morreu quem? Morreu Elimeleque, morreu o fraco, morreu o doente. Morreu a fraqueza, morreu. O doente morreu. E ele é rei, morreu. E por causa da morte de Elimeleque, o ele é rei. Por causa da morte do ele é rei, ó, sai do incesto, sai da maldição, Ruth, e vem para a bênção com o remidor. Meu irmão, isso é coisa linda. Por causa da morte de Jesus Cristo, você saiu da escuridão e veio para a luz. Então, tem coisas tremendas aqui. Estude a palavra de Deus, ore, sempre ore. Eu passo o dia estudando a Bíblia, eu vou orar a Deus, pedindo uma direção. Eu não chego aqui para dar aula para os irmãos depois de um dia. Não, irmãos, eu tenho um período que eu separo para orar, para meditar, para eu trazer algo para os irmãos que seja útil para a sua vida. Então, vamos parar no livro de Ruth, tá bom? Então nós falamos, ó, passamos Josué, passamos já Juízes, passamos Ruth. Na próxima aula vamos entrar em Samuel. Ô, meu irmão, Samuel é glorioso. Então na próxima aula nós vamos entrar em Samuel. Amanhã eu vou fazer um ao vivo, né? Talvez eu grave até essa aula amanhã para nós ganharmos aí mais um tempo. Mas eu comunico os irmãos e depois vocês vão ter o vídeo disponível. Tá bom, irmão? Deus abençoe.
eu espero que Deus me livrou de cair atrás das grades e me trouxe novamente para a sua presença. Louvado seja Deus. Ô, glória, meu irmão, é o nosso irmão do final aí, 9024. Não sei se é irmão, se é uma irmã, que aqui só aparece o telefone. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ficar conosco até agora. Nós vamos parar, irmão, porque ó, agora são 10 horas da noite, né? 10 horas da noite. Eu acho que esses mistérios aqui já foi bom para alimentar a nossa alma. E depois tem mais. Então não perca a terceira aula, onde você será alimentado da palavra de Deus. Vamos entrar no livro de 1 a Samuel e 2 a Samuel. Se Deus permitir, nós vamos falar também sobre o livro de Reis. Então vamos tentar falar de Samuel e de Reis. A irmã Ivone. Oi, irmã Ivone, Deus abençoe. É que só aparece o número, depois a irmã troca o nome aí, irmã. Os irmãos falaram que tem como trocar, viu? Para aparecer o nome para mim aqui. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Essa foi mais uma aula nossa. Agora as nossas aulas vão ser todas assim ao vivo. E aí amanhã eu já vou disponibilizar essa gravação para os nossos irmãos. Amém? Deus abençoe, bons estudos e até a próxima aula no nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.